E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E o nome dele era Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos Malom e Quilion, Efrateu de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Passado um tempo na região de Moabe, Elimeleque veio a falecer, deixando sua esposa Noemi e seus 2 filhos, que depois se casaram com 2 mulheres moabitas, Orfá e Rute, e viveram ali por quase 10 anos. Depois morreram também seus 2 filhos, Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, totalmente desamparada. Primeiro com a morte de seu marido e depois com a morte de seus 2 filhos. Em Moabe, Noemi soube que o Senhor abençoara a terra de Judá com pão, e disse para Orfá e Rute: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor abençoe o futuro de vocês, porque foram leais com os falecidos e comigo. Noemi se despediu delas com beijos e abraços, e elas, pranteando, disseram para Noemi: não, voltaremos para a sua terra com você. E Noemi disse: para que voltar comigo? Já sou velha para ter marido. Ainda que tivesse esperança, ou marido e ainda filhos, vocês iriam esperar todo esse tempo para se casarem? Não, minhas filhas, a mão do Senhor voltou-se contra mim. Vivam a vida de vocês. Então Orfá beijou a Noemi e se despediu, mas Rute ficou com ela. Então disse Noemi para Rute: sua concunhada voltou para o seu povo e para seus deuses, volte também com ela. Disse, porém, Rute: não me instes para te abandonar, e deixe de te seguir, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que Rute estava decidida a ir com ela, não insistiu mais, e foram as 2 para Belém. Noemi parece ter sido abandonada por Deus. Teve que sair da sua terra por causa da fome, perdeu seu marido e seus 2 filhos, mas a história de Rute mostra que Deus é fiel e não abandona os seus. Isso significa que neste mundo teremos aflições, mas quando confiamos no nosso Deus, Ele é poderoso para mudar o curso da história e abençoar nossas vidas. Quando elas chegaram a Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Mas ela respondeu: não me chame Noemi, me chame de Mara, pois o Senhor tornou a minha vida muito amarga. Cheia eu parti e de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. E assim voltou Noemi e sua nora Rute, a moabita, para Belém. E era o princípio da colheita da cevada. Noemi tinha um parente por parte do marido chamado Boaz. Era um homem muito rico e poderoso, que pertencia ao clã
de Elimeleque. E Ruth disse para Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E por sorte, ela entrou no campo de Boaz. Chegando de Belém, Boaz cumprimentou os ceifeiros e perguntou ao capataz: quem é esta moça? E disse ele: esta é a moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E ela me pediu para catar as espigas que ficam para trás. Ela chegou cedo e está em pé até agora, a não ser um pouco que esteve sentada no abrigo. Então Boaz disse para Ruth: não vá para outro campo, fique aqui com minhas servas. E se tiver sede, beba da água dos potes. Já dei ordens para todos cuidarem de você. Então ela se inclinou e com o rosto em terra disse: por que o Senhor está fazendo tudo isso por mim, que sou uma estrangeira? E disse Boaz: me contaram tudo que você tem feito pela sua sogra, deixando sua casa, seus pais e seus deuses para viver com um povo que não conhece. Seja ricamente abençoada pelo Senhor, o Deus de Israel, cujas asas veio buscar refúgio. E Ruth contou tudo para Noemi, que trabalhou no campo de um homem chamado Boaz. E Noemi disse para Ruth: aquele homem é nosso parente chegado, é um de nossos remidores. E Noemi aconselhou a Ruth continuar no campo de Boaz. Noemi começa a ver a providência de Deus através da vida de Ruth, pois Boaz é um parente remidor. Deus trouxe Ruth para cumprir um propósito divino, assim como Abraão saiu da sua terra para uma terra que não conhecia. Assim também Ruth foi para uma terra que não conhecia. Certo dia, Noemi disse para Ruth: temos que cuidar do seu futuro. Boaz é um parente nosso, próximo. Esta noite, ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, perfume-se e coloque sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe ele te ver, só depois que ele tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, veja o lugar que ele se deitou. Então vá, descubra os seus pés e deite-se com ele. Ele dirá o que fazer. Então ela foi para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe dissera. Depois que Boaz comeu e bebeu bastante, foi se deitar perto do Monte dos Grãos. Ruth se aproximou sem ser notada, descobriu os pés dele e se deitou. No meio da noite, ele acordou e se assustou ao ver uma mulher deitada aos seus pés e perguntou: quem é você? Ela disse: sou Ruth, sua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és remidor. Boaz lhe respondeu: Deus te abençoe, minha filha. Esta última benevolência é ainda maior do que a primeira, pois você poderia ir atrás dos mais jovens, seja rico ou pobre. Porém agora é verdade que sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que, pela manhã, se ele te redimir, bem está, que te redima. Porém, se não quiser te redimir, viva o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã.
Boaz era remidor, mas havia um parente de Noemi mais próximo que o próprio Boaz. O ato de Ruth pedir para estender a capa sobre ela era um pedido a Boaz que a tomasse como esposa, mas o parente mais próximo tinha a prioridade para casar com Ruth e herdar as terras da família. Então Boaz saiu à porta da cidade e sentou-se, e eis que o remidor que havia falado ia passando. E Boaz o chamou e disse: assenta-te aqui. E ele assentou-se. Boaz reuniu 10 anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E todos assentaram-se. Então disse Noemi, que voltou de Moabe: está vendendo a terra que pertence ao nosso irmão Alimeleque. Se quiser resgatar, resgate-a. Se não, diga-me, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Ao saber que teria que resgatar a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança, ele disse: eu não poderei fazer isso. Toma para ti o meu direito, e tirou o sapato. Havia, pois, já de muito tempo, esse costume em Israel, quanto à remissão e permuta para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Então Boaz disse para os anciãos e todo o povo: estou adquirindo toda a propriedade de Alimeleque, de Quilion e de Malom, pela mão de Noemi. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para que o nome dele não desapareça do meio de sua família e dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Então Boaz casou-se com Ruth, e o Senhor concedeu que ela desse à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que não deixou Noemi sem resgatador, pois é filho da sua nora, que te ama e que é melhor do que 7 filhos. E Noemi passou a cuidar dele e foi sua ama. As mulheres da vizinhança lhe deram nome, dizendo: Noemi ganhou um filho, que chamaram de Obed, que foi pai de Jessé e avô de Davi, o maior rei de Israel. Assim foi a história de Ruth, uma estrangeira, que abdicou de sua família e passou a fazer parte de uma família real, tornando-se bisavó do maior rei de Israel, o rei Davi, e parte da árvore genealógica do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, ao qual devemos toda honra, toda glória, todo louvor e adoração para todo sempre.